Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os processos trabalhistas. Atualmente eles são as principais causas de ações na Justiça do Trabalho. Também vamos falar sobre uma importante ferramenta para quem busca entrar no mercado de trabalho ou quer mudar de emprego, se tornando um empreendedor. É o portfólio. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, existem cerca de 200 mil processos trabalhistas cadastrados. Entre as principais causas estão as horas extras, honorários, danos morais e não recolhimento do FGTS. Mas qual a razão de tantos processos e o que poderia ser feito para evitá-los? O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, aqui em Alagoas, Rafael Gazaneu, está conosco no estúdio e vai tirar essas dúvidas. Primeiro vamos falar um pouco da mudança da lei trabalhista e se houve uma repercussão direta lá no trabalho de vocês. Houve, né? No seu trabalho, calcula-se que houve uma redução de aproximadamente 40% no número de processos após o advento da chamada reforma trabalhista, que entrou em vigência no mês de novembro do ano de 2017. Então, quando se compara um mês antes da reforma com um mês pós-reforma, verifica-se que houve essa redução aproximada de 40%. Isso não foi só em Alagoas. No Brasil, inclusive, muito parecido, os números muito parecidos. Em Alagoas, aproximadamente 38%. Por quê? Bem, no primeiro momento, nós desconfiamos que seria em função da mudança em si que trouxe várias dúvidas, então existia uma espécie de acomodação. Mas estamos chegando à triste conclusão de que o empregado não está mais demandando, não é porque houve uma alteração do comportamento dos empregadores. Ao contrário, os empregadores, num número muito significativo, muito expressivo, os empregadores permanecem, infelizmente, desrespeitando os direitos trabalhistas, os mais elementares. Imagina até que isso seja uma herança da nossa escravidão, a abolição da escravização dos negros tardia, né? Me parece que até tem relação com isso. Mas o fato é que o trabalhador hoje, em razão das mudanças que ocorreram a partir da reforma, não se sente seguro para demandar. E é por isso que estou imaginando, chegando à conclusão de que essa redução de 40% tem tudo a ver com essas alterações que ocorreram a partir da chamada reforma trabalhista. É um fantasma que paira em cima do trabalhador, ele diz, rapaz, se eu não tenha dúvida, eu vou perder meu emprego. Não chega a ser esse risco não, porque a Justiça do Trabalho, Miguel, é uma justiça de desempregados. Ninguém, durante a relação de emprego, isso diz muito sobre o número de ações trabalhistas, ninguém em sã consciência, durante a relação de emprego, ousa demandar. Então, quem demanda é porque já perdeu o emprego. A Justiça do Trabalho é uma justiça que atende pessoas que estão desempregadas. Então, com aproximadamente 13 milhões de desempregados. Obviamente que esse número de desempregados reflete no número de ações. Mas, ainda assim, com esse número expressivo de desempregados, a partir da reforma, como eu disse, ocorreu essa redução. O que explica isso? A gente desconfia de alguns pontos. A principal delas, a questão da sucumbência. Antes, o empregado simplesmente não, se por acaso sucumbisse ou não saísse vitorioso naquela demanda, ele não pagava honorários advocatícios nem custas processuais. Com a reforma, ele passou a pagar. Aí eu pergunto, a minha empregada doméstica, que ganha aproximadamente R$1.000, ela tem condições de, se perder eventualmente a ação que vai ajuizar em face de mim, contra mim, ela vai ter condições de pagar custas processuais e honorários da sucumbência? Eu acho que não tem a menor chance, ganhando R$1.000, não tem a menor chance. E esse risco hoje é real. Por quê? Ainda que ela ganhe parcialmente, a parte que ela perdeu vai incidir honorários também. Ou seja, pode ser um jogo de soma zero. O que ela ganhou pode perder em razão do pagamento dos honorários e de custas em relação àquele ganho parcial que ela teve. Então, eu acho que por aí já explica muito o receio hoje que tem os empregados de procurar a Justiça do Trabalho, ainda que diante de eventuais injustiças. O senhor já ouviu falar, por acaso, de ouvir dizer, numa lista negra de pessoas que já trabalharam em algum ramo e que os empresários insistem em não contratar, dizendo
vamos contratar pessoas inexperientes para fazer o trabalho do trabalhador? Já, claro. Isso aí eu acho que já foi pior. Hoje ainda existe, mas a Justiça do Trabalho, por exemplo, ela toma cuidado com relação a isso. Ela não publica mais o nome das pessoas que estão demandando. Não permite mais uma busca para você identificar as pessoas que eventualmente demandaram. Então, o empregador hoje ele teria dificuldade de formar uma lista negra nesse sentido. Ele pode saber por informações obtidas junto aos empregadores anteriores. Ele de posse da carteira de trabalho, ele sabe que ela trabalhou para a empresa XYZ. Então, através de um telefonema, ele pode ficar sabendo se após o despedimento houve a propositura, o ajuizamento de ação perante a Justiça do Trabalho. Isso é possível. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho para mim que tem, nesse sentido, a gente detecta alguma melhora. Mesmo porque os empregadores têm receio de serem descobertos de que fizeram esse telefonema e serem, obviamente, demandados, porque esse comportamento ele é um comportamento discriminatório, e o empregador que faz esse tipo de consulta pode, obviamente, responder por uma eventual indenização por danos morais e por danos materiais também. Em algumas outras oportunidades, muitas pessoas que lidam com esse tipo de situação, por exemplo, está na relação de mediar confrontos entre empregadores e trabalhadores, de que com a reforma trabalhista perdeu-se grande importância, né? Os tribunais perderam grande importância. O senhor acredita que essa redução também traz um novo impacto nesse ganho de importância ou perda de importância? Não tenho dúvida, né? Traz um impacto. Há uma preocupação no Justiça do Trabalho com essa redução muito grande de ações trabalhistas, mas como o número era tão absurdo, tão imenso, tão significativo, mesmo com essa redução, o número de ações trabalhistas ainda é muito grande. Então, embora haja essa intenção, digamos assim, inclusive de pessoas renomadas do atual governo. Eu me lembro de uma declaração do presidente da Câmara Federal, o Maia, dizendo exatamente que o objetivo era, no médio e longo prazo, simplesmente promover a extinção da Justiça do Trabalho. E depois ele deu uma declaração irônica dizendo talvez não seja nem preciso, porque a própria reforma, com a redução das ações, nós podemos obter essa mesma finalidade, esse mesmo objetivo. Eu não diria que essa possibilidade não existe. Agora, também, ao mesmo tempo conhecendo a realidade brasileira, acho muito difícil que as demandas trabalhistas desapareçam. Obviamente que pode haver uma redução, e me parece que estaria havendo, mas absolutamente o desaparecimento das demandas trabalhistas não vai ocorrer da noite para o dia. Então, uma Justiça do Trabalho, independente ou agregada a um outro ramo, vai ser sempre necessária e imprescindível. Fala-se muito, inclusive, se realmente se concretizar, digamos assim, essa redução, de haver uma reunião entre a Justiça Federal e a Justiça Trabalhista. Existem estudos nesse sentido. Mas, obviamente, que jamais as demandas trabalhistas, os conflitos trabalhistas irão desaparecer. Podem até diminuir, não duvido disso. Mas desaparecerem, obviamente que isso não vai ocorrer. E se não desaparecem, vai haver necessidade de um juiz para arbitrar esse tipo de conflito oriundo das relações de trabalho. Existe, historicamente, algo parecido com esse momento do Brasil, dessa transição? Obviamente que já ocorreram alterações na CLT, mas alterações na CLT com essa magnitude da forma como foi feita, eu desconheço. Foram dezenas de alterações muito importantes. Eu listei aproximadamente 60 alterações muito importantes, todas elas realizadas no interesse, todas elas é força de expressão, mas a grande maioria realizadas com o único objetivo de favorecer o empregador na defesa dos interesses da produção. Então, uma reforma trabalhista feita com essa magnitude, eu desconheço historicamente. Só que ela tem uma explicação, né? Ela parte de um governo que foi lá instalado com esse objetivo. E um governo que a gente também sabe que carece de legitimidade. Foi um vice-presidente que não foi eleito, mas ainda assim assumiu com um apoio grande dentro do Congresso Nacional e resolveu bancar essas alterações
drásticas, digamos assim, na legislação de uma forma geral e especialmente na legislação trabalhista. E conseguiu êxito, os trabalhadores não tiveram peso nem organização suficientes para barrar a reforma aconteceu, muitos dos artigos estão sendo questionados perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive esse da sucumbência, mas tem outros dispositivos que são terríveis para o trabalhador. Vou dar um exemplo. Se falou muito na época da prevalência do negociado sobre o legislado. Isso. Matéria da Folha de São Paulo e do Valor Econômico da semana passada. Estatisticamente comprovado que ocorreu, a partir da reforma, aproximadamente 40% na redução das negociações coletivas. Eu pergunto, se o empregador saiu empoderado da reforma, qual é o estímulo que ele tem para se apresentar numa mesa para negociar com os sindicatos que representam as categorias profissionais? Obviamente que nenhuma. Estou empoderado, estou sabendo dessa estatística que houve uma redução muito grande das ações trabalhistas, não sento, não quero negociar, não tem conversa. Questão do imposto sindical. Em absoluto, que fique bem registrado aqui, que nós não comungamos da permanência ou existência do imposto sindical. Algo impositivo, né, que independe da vontade do empregado. Mas, ao mesmo tempo, nós advogamos a tese de que essa mudança devia ter ocorrido de forma gradual, encontrando-se soluções. É bem verdade também que o imposto sindical desapareceu para as entidades representativas dos empregadores, das categorias econômicas. Mas o sistema S permaneceu inalterado. E hoje, as federações, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias, a famosa Fiesp, permanecem se utilizando do dinheiro do sistema S, bilhões de reais por ano, e continuam se movimentando e se utilizando desse dinheiro para fazer política sindical. De modo que é mais uma alteração que só fez prejudicar os empregados e não desfavoreceu, digamos assim, os empregadores, porque mantiveram eles com esses recursos imensos oriundos do chamado Sistema S. Então é natural que haja uma redução das negociações coletivas, obviamente. Não vou sentar. Por que eu vou sentar? Estou empoderado, estou de posse de estatísticas que me favorecem. Tem uma legislação hoje que foi feita, como eu disse, toda ela, no interesse da produção, então não tem por que negociar. A questão do trabalho intermitente. É impressionante. O trabalho intermitente é um trabalho que você faz o contrato de trabalho, ele é registrado oficialmente no chamado CAGED, né, que é um banco de dados oficial, e se o empregado não for convocado para trabalhar 1 hora, para efeitos oficiais, ele continua sendo empregado. Quer dizer, estatisticamente eu estou contratado, mas ao mesmo tempo eu vou ser chamado na hora e no momento que for do interesse do empregador. Claro, com redução do salário. Não necessariamente. Vai ser proporcional ao número de horas trabalhadas. Mas, como eu disse, sempre nos momentos, naquelas ocasiões que o empregador tem interesse. Aí alguém deve estar me indagando, mas está lá na lei que o empregado pode se recusar a trabalhar num sistema desse desemprego. Quem vai se recusar? Absolutamente. Mas o que me impressiona, Miguel, é que ainda que o empregado não seja chamado durante o mês todinho para trabalhar 1 hora sequer, oficialmente ele é empregado para o sistema oficial. Tanto é que os dados do CAGED hoje, levando em consideração esse dado, eu acho que na estatística eu acho que tem que se retirar os chamados empregados que foram contratados nesse sistema do trabalho intermitente. E se retirar, os 13 milhões poderiam subir para 20? Certamente, exatamente. Conversamos com Rafael Gazaneu, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista. A gente é que agradece mais uma vez para a TV Educativa pela oportunidade e pela ocasião de dialogar com a sociedade, especialmente com os trabalhadores. No próximo bloco vamos falar sobre uma ferramenta que serve tanto para quem procura quanto para quem contrata, o portfólio. Até já.